Oi, pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda em mais um episódio do podcast Ritmo. Aqui a gente fala sobre democracia de uma forma descomplicada, né? Nada engessada. E tô aqui com meu amigo Raoni Oliveira. Estamos em mais um, hein? Mais um episódio aqui. Mais uma vez, olá, Midian, e para todo mundo que está acompanhando a gente também. Deixa eu só dar um recado importante para você que já está aqui acompanhando o podcast Ritmo. Se inscreve aí, deixa seu joinha, comenta aí, sugere também participações, né? Quem sabe a gente coloca também, vai dar match das nossas pesquisas, não é isso? Porque hoje estamos com dois convidados mais do que especiais, Midian. Hoje a gente recebe uma mulher incrível que colocou o seu corpo no mundo para vencer um Grammy Latino e se formou também como uma das vozes mais potentes hoje do nosso país, uma mulher preta, uma mulher baiana, uma mulher que, enfim, é iluminada, né? A gente tá aqui com quem? Com a incrível Led Luna. Aê! Satisfação. Muita honra estar aqui com vocês. Seja bem-vinda. Vamos conversar bastante. E estamos aqui também com ele que, para falar do currículo dele, acho que deveria que, né, aumentar aqui, transformar esse celular em tablet. Mas, ó, ator, comediante, um dos primeiros produtores de conteúdo aqui da Bahia, né? Tava aqui desde a época que tudo era mato. Ele com várias referências de Super Saiyajin também. João Pimenta, seja bem-vindo. Eu vou ali que depois do currículo dessa moça aqui. Pô, tamo junto, pô. Bom demais, tá doido? Bom demais estar aqui. O papo vai ser massa, Midian. Bravo. Velhinho da internet. Você foi um dos primeiros, pô. Velhinho da internet. Tu taca a mão, um dinossauro da internet baiana. Doideira, 20 anos. 20 anos já? Caramba. E aí na publicidade também, outros caminhos. Mais 13 anos de publicidade. Não, velho. É Não isso. aguento mais. Muito obrigada pela presença de vocês. E, bem, o Ritmo, esse podcast que ele surge a partir da lógica da democracia, né? Ele faz parte de um outro projeto que chama Ritmo pela Democracia, porque a gente quer falar sobre democracia a partir da lógica da cultura democrática, né? Então, queria escutar de vocês. Muitas vezes as pessoas, quando falam em democracia, pensam em política partidária e institucional, né? Não conseguem pensar em democracia como algo da vida delas. E aí eu queria escutar de vocês como que pela arte, pelo trabalho de vocês conseguem abordar esses temas, se vocês abordam esses temas, se vocês acham que as pessoas conseguem reconhecer temas sobre direito e democracia no que vocês fazem. Assim, ó, eu acredito que eu surjo na música num contexto já muito democrático, né? Onde a gente tem aí a derrocada das gravadoras, né, com a ascensão da internet. Então, assim, eu sou de Salvador, né, baiana, vocês sabem, do Cabula, me criei em Brotas, e eu nunca consegui me enxergar na minha própria cidade nesse lugar de cantora, né, porque eu venho de uma geração, gente, eu tenho 38 anos, então eu venho de uma geração onde a música dominante na cidade era o axé e as artistas em ascensão, as artistas que eram, né, consideradas e que tinham visibilidade, eram artistas brancas, né? Então eu não me enxergava na minha própria cidade como cantora e principalmente como compositora, porque essa era a minha bandeira, eu queria cantar as minhas coisas e não existiam muitas mulheres na composição. Então a mulher na música brasileira sempre ocupou esse lugar de intérprete, né, com um discurso que era geralmente de um homem, né? Na perspectiva de um homem, etc. Então, eram muitas camadas. Eu não me via possível na minha própria cidade, mesmo sendo uma cidade onde 80% da população era negra. E também não me via possível, pensando nacionalmente, como compositora, né? Boa parte das cantoras eram intérpretes, não compositores. Então, eu me via num lugar, assim, impossível mesmo, né? Eu queria ser cantora na Bahia e compositora, e cantar minhas próprias canções. Então, eu decido sair de Salvador para ir para São Paulo para me fazer possível, né, para esse sonho se tornar possível. E calhou de eu ir para São Paulo no momento da indústria da música, onde as pessoas estavam circulando na internet, ou seja, fazendo vídeo, colocando suas músicas em plataformas, na época era MySpace,
né? Caramba. SoundCloud, enfim, começaram a surgir essas plataformas na internet de música, as pessoas começaram a colocar seu material ali, isso começou organicamente a viralizar. Eu sou da época do Facebook, né? Onde tudo era orgânico. E aí eu coloquei meu clipe lá, um clipe de Um Corpo no Mundo, e, enfim, as pessoas começaram a demandar por show, por disco, e surgiu o projeto Um Corpo no Mundo, disco, etc. Tudo aconteceu. Então, eu surjo num momento onde foi o início ali desse espaço democrático que foi a internet. Onde, mal e mal, querendo ou não, você não podia até não ter internet em casa, mas você tinha lan house, né? E você pagava ali qualquer um conto e conseguia acessar, e conseguia ter informação, e conseguia acessar essa música ou essa artista que jamais você teria condições de conhecer se não fosse por essa via mais democrática que é a internet. Grande recorte mesmo da importância da democracia, até quando a gente fala do ponto de vista não partidário, que às vezes você mesmo falou que o pessoal faz esse tipo de comparação, de confusão. Porque é o seguinte, a música eu acho que é um dos grandes exemplos da importância da democracia da internet. Porque, de fato, foi uma revolução musical. Uma revolução. Que acontece. Que antigamente ou você tinha um dinheiro para pagar na rádio, ou se tivesse mais dinheiro ainda pagar na TV. Quem não tinha esse acesso tinha que depender da pirataria. Né? Aqueles CDs que eram vendidos nas feiras, aqui em Salvador, na Lapa. Gravou o Nero em casa, tinha um Nero no computador pra gravar. Exatamente. Um pessoal que conseguia, às vezes, gravar o show do artista e colocava esse show também no CD. Isso ajudou muitos artistas, né? E é isso, gente. Gente, era impensável você ter corpos trans. Corpos de compositoras negras. Verdade. Pessoas gordas. Sabe o que aconteceu? Foi uma revolução no nível... Absurdo. Que a gente ainda segue em revolução. Essa revolução segue em curso. Muita coisa mudou. Agora a inteligência artificial. E, né, tudo isso. Mas no momento que eu surgi, eu atribuo ao meu sucesso essa democratização que a internet proporcionou. Assim. Talvez... Quem me escolheria aqui em Salvador, né? Para cantar num trio elétrico? Talvez não seria a escolhida, né? Para gravar um disco ou para cantar no trio elétrico. Então, foi como eu posso dizer, um portal, assim, para muitos artistas que estão fazendo muito sucesso hoje e reescrevendo a história da música do Brasil por causa dessa democratização que a internet proporcionou. Do Cabula ao Grammy. Do Cabula ao Grammy. E você, João, me conte. Cara, essa parada da democracia no Brasil, em todos os aspectos, né, ela tá muito bagunçada, porque justamente essa coisa do partidarismo, né? As pessoas esqueceram o conceito de povo. O que é o povo e o que é político, o que é partidário. As pessoas têm essa dificuldade dessa interpretação. E na comédia é muito doido, né? Porque se você pegar ao longo de toda a história como a comédia foi construída aqui no Brasil, e alguém pode discordar e tudo mais, e tá tudo certo, mas você consegue contar nos dedos praticamente quem foram os grandes comediantes. E quando eu falo grandes comediantes, é que ganhou muito dinheiro. Sim. Tá ligado? Ao longo dessa toda história do nosso Brasil. São pouquíssimos. Aí a galera pode citar, porque Mussum, porque Grande Otelo, e fica procurando. Sim. E não tem mais. E são caras que, tipo assim, não ganharam uma grana absurda. E quando a gente fala de democracia, a gente tem que falar de grana também, irmão. Tipo assim, não adianta você fazer sucesso e morrer pobre. Você fazer sucesso e ser melhor do que outras pessoas e não ter aquela mesma ascensão como aconteceu com o Cassiano na música, que é 1000 vezes, na minha opinião, melhor do que Roberto Carlos, por exemplo. E por todos os contextos políticos, inclusive partidários, não teve tanta ascensão como o rei da música, tá ligado? Falei que eu não ia falar de ninguém, mas já comecei falando. Mas enfim... Por que eu tô falando isso? Porque aqui no Brasil, a galera que ascendeu na comédia são pessoas já de famílias abastadas, assim como foi, né? Em todas as artes, a classe média, a classe alta do Leblon, os cariocas, os paulistas, que são do eixo dos polos midiáticos aqui do Brasil e que entraram na comédia com essa perspectiva de manter essa estrutura assim, né? Não permitir que mulheres entrassem, de certa forma, mulher negra piorou, artistas negros, enfim. E aí, assim como o Lued, a internet, né, veio para democratizar até nessa coisa da informação mesmo, de como a comédia chegava nas pessoas, né? A comédia é uma parada que ela mexe muito com esse sentimento falso da nostalgia, né?
As pessoas falam assim, porque a comédia na minha época era bem melhor. Na verdade, irmão, às vezes você só acha que era melhor porque era uma época que você não tinha tantas preocupações quanto hoje. Ou até você não entendia as piadas, né? Também. As pessoas, as mídias brasileiras normalizaram uma comédia esquisita e irresponsável, né? Assim como eu brinco dizendo que as novelas, elas tiveram o poder de fazer as pessoas acreditarem que se você se formasse em direito, você ia ser um advogado e ia ter uma mansão. Todo advogado de novela tinha uma mansão. Todo arquiteto tinha uma mansão, tá ligado? Ela fez isso com a comédia também, né? A mídia fez isso com a comédia, de mostrar que a comédia preconceituosa, ela era pra ser, entre muitas aspas, aceita, né? Você colocar, em vez de colocar um artista negro pra interpretar um negro, você coloca um artista ridicularizando um negro, fazendo blackface e colocando uma dentadura toda com dente podre, como se só sobrasse isso pros negros, né? E como se só pudesse ser representado daquela forma. A partir do momento que você começa a colocar um negro na comédia bem vestido, um negro com todos os dentes, as pessoas que estão acostumadas com essa coisa bizarra, elas param e falam, como assim? É assim? O negro não é assim, tá ligado? Então há uma culpa da grande mídia e há uma culpa do público, né? De reproduzir tudo aquilo. E aí quando a gente vive a polarização política que a gente teve no Brasil aqui de 2018, a galera começa a consumir stand-up comedy muito mais na internet, né? E a comédia também se polariza. Porque aqui no Brasil, quem trouxe o stand-up comedy pro Brasil foi um monte de playboy branco, que até desvirtuou o conceito do stand-up comedy, né? Trouxe como comédia em pé, mas stand-up comedy é sobre você se levantar contra ou a favor de alguma coisa. Engraçado que o Matheus falou isso, né? Engraçado. E colocou isso dessa forma, sabe? Como se fosse isso e acabou. Quando você fala de Cassiano, lembrar também a memória de Simonal, né? Pois é. Tudo que sofreu quando se posicionou, né? Pra falar, pra defender a democracia. Talvez o primeiro cancelado da história, né? Pois é. Cancelado. E aí quando você pega nos anos 50 na gringa, que foi onde essa galera buscou a comédia stand-up, onde Chico Anísio foi lá buscar, onde Jô Soares foi lá buscar, que são dois caras brancos, foi lá buscar. Você já vê, nos anos 50, um cara chamado Rudy Ray Moore, que não é conhecido aqui no Brasil e que passou a ser um pouco conhecido porque a Netflix fez um filme sobre a história dele, que é o Dolemite, com o Ed Murphy, que nos anos 50... os caras não podiam ir tanto ao cinema, porque nem permitia, né, que se misturasse os brancos com os pretos assim, lá. E aí os caras vão ao cinema, começam a ver os brancos rindo de piadas racistas, e só vê branco na tela e pensar assim, caramba, velho, eu não consigo me ver, não tô, né? Como é que eu vou me ver? E aí ele decide, ele mesmo, começar a produzir os filmes dele, tá ligado? E aí nos anos 50, um cara fazer isso na gringa, colocar a mulher preta num filme, colocar gay negro no filme, aí você vem pro Brasil, pra hoje em dia, em 2026, os caras dizer que isso é lacração, pô, pelo amor de Deus, minha gente. É procurar estudar, é procurar evoluir como sociedade. E tudo isso, como eu falei inicialmente, né? É culpa muito da mídia, da grande mídia, que colocou o negro dentro dessas caixinhas, né? Verdade. E aí quando vem pessoas assim, como eu, que ainda não tô no status de Star Talent, né? Uns caras do tamanho desses caras... famosões que estão aí, quando vem um cara tipo eu, quando vem um cara tipo o Matheus, que é professor de história, como vem um próprio Whindersson Nunes, que assim é uma figura controversa, mas veio com essa coisa do nordestino, sim, entrando na comédia, a parada começa a mudar de panorama, né? As pessoas começam a olhar, então tem esse outro lado aqui, e acaba virando uma questão de lado mesmo, irmão. Lued, é bem interessante quando a gente escuta vocês dois, porque a gente tá falando sobre como o que a gente faz impacta o outro, mas impacta a gente, né, também, né? E em ambas as falas vem isso muito forte. E eu queria ouvir de você sobre as suas músicas quando trazem o afeto, quando elas trazem o amor, quando elas trazem as diversas formas de amor, né, a perspectiva espiritual também, né? Se isso também é uma forma de afirmar que amar é um direito nosso, existia um direito nosso. Vamos lá. Então eu não queria ser essa cantora que eu achava muito clichê, e eu me coloquei nesse lugar, né, no Corpo no Mundo, de querer trazer temas complexos e tal. Eu não queria falar de amor. E aí eu percebi, ao longo vivendo, né,
namorando, desnamorando, sofrendo de amor, querendo ser amada sem ser amada. E era homem, era mulher, e o boy queria e não queria, enfim. Tendo minhas próprias experiências, eu comecei a perceber que o amor é uma demanda muito grande para mim. Era uma demanda muito grande. Não só esse amor romântico, né, de querer ser amada pelo cara e tal, mas também a necessidade de pertencer, né? Ainda mais morando em São Paulo, fui sozinha, deixei as minhas amizades aqui, deixei família aqui. Então, tinha muita necessidade de pertencer a grupos, né? Que também era uma demanda antiga da infância, porque eu era aquela criança, assim, a planta da edição, né, a feinha da classe, então não participava dos grupos. Então, um clássico da gente. Eu fui observando essa demanda e esses traumas, né, de como o amor era uma demanda e como isso era essa necessidade de afeto e de pertencer era uma demanda. Então, por que eu não vou falar disso? Né? Se está na minha escrita, se está nos meus pensamentos, se está na minha terapia, se está no meu coração. E aí, a partir de Bom Mês na Cidade Debaixo d'Água, eu comecei a colocar essas canções de amor para a rua e nunca mais parei. Né? Comecei com Bom Mês na Cidade Debaixo d'Água, que foi minha primeira indicação ao Grammy e tal. Aí depois eu fiz o Deluxe, que foi que eu queria ser chique, que o povo... Né? Mas ainda era sobre amor. Aí depois fiz um Mar para Cada Um, antes que a Terra acabe, que eu acho que encerro esse... que eu fui mais fundo que eu podia aí nesse tema do amor. E nesses 2 últimos discos, que foi os discos o disco que eu fui contemplada com o Grammy foi esse Um Mar para Cada Um, é um amor numa acepção menos romântica, né? Eu estou trazendo essa Luege do passado, essa Luege da infância, eu estou trazendo essa necessidade de me sentir acolhida e pertencer a um grupo, e pertencer a um lugar de acolhimento, e estou trazendo também essa Luege que tem essa necessidade de ser validada, né? Então, eu comecei até a questionar o fato de ter escolhido ser cantora, né? É só sobre amar a arte, querer fazer arte, ou essa vontade de ser querida? Né? Quando eu coloco ali uma foto bonita no Instagram, ou um conteúdo qualquer que seja, é sobre alimentar, engajar ali no Instagram, ou é sobre precisar ainda escutar que eu sou importante, que eu sou maravilhosa, que eu sou diva, que eu sou bonita, e alimentar essa Luege traumatizada da infância? Então, eu fui para lugares muito profundos com Mar para Cada Um. E aí o amor está nesse lugar... Como é que eu resolvo essa questão? Eu resolvo essa questão compreendendo que eu sou, sim, um ser digno de ser amado, porque eu sou um ser divino. Aí é que vem a Love Supreme, Joe Coltrane, Soul, para uma grande viagem, e que calhou nesse Grammy, né, de melhor álbum de MPB. Eu já me perdi muito no que você perguntou. É um direito nosso, né? Sim, então, respondendo essa pergunta, eu acho que a gente, enquanto, né, a nossa comunidade, ela foi tão desumanizada, né, nesse lugar, teve a nossa humanidade tão vilipendiada, né, a gente foi animalizado, coisificado, né? Eu nem digo animalizado, porque até os animais, às vezes, recebem mais amor e mais respeito e consideração do que pessoas negras, né, do que nós. Então, acho que trazer o amor para perto, trazer esse tema, é trazer de volta a nossa humanidade, né? E aí eu volto a dizer, não é só sobre amor romântico, né? É amor em todas essas configurações, né? Tem ali, passa pela amizade, passa pelo amor próprio, passa por esse amor divino que foi o que me resolveu, né? No final de contas, eu sou uma mulher de fé, né? Então... resolver esse trauma da infância, resolver esse trauma ancestral que a gente tem, né? Essa necessidade de se sentir amado, acolhido, querido, bonito, vem desse trauma colonial, né? E eu me resolvo com Deus, né? Enfim, então sim, é um direito e é nosso porque somos divinos. Esse episódio de agora tá no ritmo do abraço, né? Do acolhimento. Realmente. Tá gostoso, tá gostoso. E eu quero saber um pouquinho de você, João, porque assim, você, para além de falar muito sobre vivências suas, fala também muito sobre baianidade, mas também fala muito sobre uma cultura pop, geek, nerd, né? Você traz muito dessas referências das coisas que você leu, dos filmes e desenhos que você consome.
E isso também, para muitos, pode trazer uma estranheza, né? Como assim um negão tá falando sobre videogame? Isso é muito doido, irmão. Porque ainda também é uma outra comunidade que você não vê, né? A gente falando. Você não vê a gente como protagonista, você não vê a gente... E eu era, além de não ser o mais benquisto da escola no fator beleza, ainda tinha essa vertente da nerdice, né? Eu já era escanteado porque eu não fazia o grupo, não fazia parte do grupo nem dos populares, nem dos esportistas, eu fazia o grupo dos nerds, né? Que hoje o nerd virou um conceito de burrice, porque hoje o nerd é visto como um incel, né? O reacionário. Sim. É muito esquisito. Como que o nerd consumiu tantas obras que falam sobre diversidade através de analogias e de metáforas como o X-Men, que é uma galera que tem a sua raça questionada e o ser humano quer eliminar eles, ou Star Wars, que é uma luta, enfim, de uma opressão em cima de vários povos, por parte de uma galera extremamente poderosa, e ele não entende, né? É o que a gente costuma dizer. A galera vê o quadrinho e só vê as gravuras, né? Não lê o que tá escrito no balãozinho. E é muito doido isso, porque até hoje tem pessoas que assistem minhas coisas, que vão aos shows e falam assim, isso me deixa muito aborrecido. Fala assim, eu rio muito do que você fala, mas eu não entendi nada. Isso não faz o menor sentido, irmão. Eu acho de uma inteligência, assim, você fazer humor, fazer piada. E é que nem fazer rap também. O rap também traz muita referência. Você precisa entender as referências pra você entender a piada. É por isso que eu sempre fui muito assim, com gente muito comediante, porque eu sou muito difícil de entender piada, assim, ironia. É uma limitação mesmo, né? E eles usam muito isso de referência, de ironia, de sarcasmo. Isso sempre foi muito difícil pra mim. Mas, ao mesmo tempo, nos humoristas negros, a compreensão... Mesmo eu que tenho dificuldade de entender ironia e sarcasmo, fica clara porque tá trazendo temas que são nossos. Sim. Então, assim, é isso. A gente entende. A gente entende de primeira. E antes de ser comediante, eu vim do rap, pô. Eu vim da música, eu compunha, eu letrava, eu tocava. Só que aí a minha treta com as artes cênicas foi porque eu fui fazer parte de um projeto social que não tinha música, jornalismo, teatro e dança. Só que aí tava sem professor de música. E aí eu fiquei ali nas aulas de teatro, passou 6 meses, passou 1 ano, o professor de música não chegava. Comecei a tocar em peça de teatro, percussão em peça de teatro, fazer vocal em peça de teatro, que a voz era alta e dava para fazer os corais, né, das peças de teatro. Até o dia que o diretor me botou pra entrar numa participação como ator, tá ligado? Que eu só falava uma frase, que era ele morreu com um tiro no peito, mas toda vez que eu entrava e falava isso, todo mundo dava risada. Porque eu saía de lá do atabaque, ia trocar de roupa e voltava. Aí a galera falava, porra, esse cara tava ali agora. O cara botou uma peruca e botou uma roupa ridícula pra falar isso. E acabou. Aí depois eu voltava, trocava de roupa e voltava pra terminar a parte instrumental. E eu me aborrecia muito, porque era uma peça séria. E aí a galera ria e eu ficava tipo, pô, tá errado, irmão, isso aí. Tem alguma coisa errada. E aí quando eu fui fazer a nossa primeira montagem de comédia, me deu um estalo na minha cabeça do tipo assim, caramba, velho, as pessoas estão rindo, estão me achando engraçado. Nunca me achei uma pessoa interessante, sabe? Quando as pessoas paravam para conversar comigo, elas sempre achavam uma coisa bacana. Mas daí até eu conseguir a atenção de alguém, principalmente de meninas, né, que eu tinha interesse de me relacionar na época da escola, enfim, até eu conseguir isso, era uma batalha, sabe? E aí quando eu acho isso no teatro, eu abraço isso com toda a minha força, sabe? Tipo assim, pô, não quero perder isso. E a gente tá chegando no terceiro e último bloco. Ei, meu Deus. Já. Uma hora só? Uma horinha só. Mas é o nosso bloco polêmico, né? Nosso quadro polêmico. Vou deixar pro João. Você tira o chapéu, velho? É tipo isso. Eu era doido pra em quem você tira o chapéu, velho. Acabou os programas tudo. É o voto direto, é o que não vale anular. Não pode... Neutro aqui, só o sabonete, tá? Não vale botar em branco, literalmente. A gente vai falar 2 opções e você tem que escolher uma ou outra, tá bom? Mas tem muita explicação, é tipo papá. Você não sabe quais são as coisas. Não. Mas não vai poder...
Dá 2 palavrinhas? Não, você só pode escolher. Não, pode, mas só não pode enrolar muito, Entendi, tá? entendi. Todo mundo enquadrado, que eu quero ver o rosto de todo mundo aqui. Caramba. Pronto, Não, é melhor ficar aqui. Né? Quero ver o rosto de todos, bonitinho. Vamos começar, então. Eu ou você, Mid? É tu. Eu? Mas assim, quem responde primeiro? Tanto faz. Os dois. Tá bom. Quem sentir, vai pelo feeling. Tá bom. Mas só pode A gente escolher. vai responder a mesma pergunta. É isso ou aquilo. Tá, Uma coisa ou outra, tá? certo. Fechou. Filme. Ainda Estou Aqui ou Agente Secreto? Agente secreto. Agente secreto. Clubistas, né? A Rocha ou Pagodão? Pagodão. 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 Farol da Barra ou Gamboa? Oxi, Gamboa. Pô, chega foi... chega foi coral essa aí agora aí. Pipoca ou camarote? Pipoca do Ilê. Ai, Eu gosto Pipoqueira muito. de lei. Tá doido? Boa, eu tô... Acarajé ou Abará? Carajé, velho. Abará porque eu não posso comer acarajé. Por quê? Agora eu fiquei curioso. Porque por causa de santo. Pai. Mas eu gosto mais de acarajé. Vou festejar ou não deixo o samba morrer? Vou festejar o quê? Vou festejar. Ah, Vou tá bom. fe- Sofrer. Não deixa só morrer. Deixa o samba morrer. Tá morrendo, né? É, Não deixa- eu- Algumas só tá deixando, né? Estão deixando. Felizmente. Vamos lá, uma novela agora. Avenida Brasil ou Senhora do Destino? Meu, eu sou ruim de Carminha ou novela. Nazaré? Carminha ou Nazaré aí? Nazaré Tedesco. Nazaré Tedesco. Cara, pelo Senhora do conjunto Destino. da obra é Senhora do Destino. Que, tipo assim, a abertura é extremamente marcante. É. A história... Tem a treta da Avenida Brasil, ela ser uma cópia, né? Do Revenge. É Uhum. Revenge? Acho que é Revenge mesmo. É. E aí já me perde um pouquinho. Foi a maior novela da história, mas ela me perde um pouquinho, assim como o Friends, né? Que Living Single. Quando vem num negócio de uma cópia assim, já me perde um pouquinho. Mas Senhora do Destino, se eu dizer que Senhora do Destino também foi culpado de algum lugar, eu vou me aborrecer. Mulher roubando o filho, né? Cara, aquilo é bom demais. Filho. Matando o pessoal com um ventilador. Derrubando da a galera da escada. escada. Gente, eu não lembro de nada disso. Mas eu voto em Nazaré Tedesco. Eu lembro que eu gostava dela. Era uma boa vilã. 2 de fevereiro ou Lavagem do Bonfim? Cara, eu costumo ir mais pro 2 de fevereiro, mas eu gosto dos dois. Mas não pode sabonetar, então eu vou ficar com 2 de fevereiro mesmo. Cara, eu vou ficar com a lavagem porque assim, eu sou do interior, tá ligado? E aí, nesse mês da lavagem, rola lavagem em várias cidades no meu entorno ali. Aham. E eu tenho muito essa memória de não ir ao carnaval, porque eu não criei essa cultura carnavalesca, Sim. mas de ir muito às lavagens, sabe? Em janeiro. Sim. Aí em Pujuca tem a lavagem do Bom Jesus da Passagem. Aí aqui em Salvador tem a do Bonfim. Aí em Mata de São João tem a do Padroeiro de lá. E ficar nessa, sabe? Isso era muito massa. É mesmo. Essas festas religiosas marcam muito a Bahia de forma geral. Vou fazer o seguinte: você puxa uma pra ela ou puxa uma pra ele. Tá bom. Tá? Tá bom. Pra você. Deixa eu pensar aqui, já sei. Vamos pra desenhos. É fácil. Dragon Ball ou Naruto? Fácil. É Dragon Ball, né? Infelizmente. E pra você agora, Lloyd? Um corpo no mundo ou bom mesmo é estar debaixo d'água? Uma pra cada um. Aê! Me deu um Grammy! Eu amo todos, eu amo todos. Mas se saíram bem, bem. Gostei. Pô, massa. Inclusive é importante falar pro pessoal que ainda tá aqui, né, pra continuar se inscrevendo, deixando um like, fortalecer o engajamento do Ritmo Podcast, não é isso, Midi? É isso, gente. Siga aí nas redes, o Ritmo pela Democracia. Siga também todo mundo que tá aqui, você já segue com toda certeza, né? O Instituto Combine, e agradeço aí a participação de vocês, a presença de Pô, vocês. velho, rapidinho, mas foi pô, rápido. muito legal mesmo. A Bahia da Regra e Compasso, mas é o povo brasileiro que conduz, né, gente? Vamos seguir aí lutando pela democracia. Obrigada, Raul. Pô, até já sabe aí, né? Continue aí que em breve tem mais episódios por aqui. Continue participando. Esse foi massa. Foi incrível. Gostei. Até o próximo, Até o próximo, gente. Tchau, tchau. Valeu.